Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades de pensamento crítico para leigos, né? A coleção Tornando Tudo Mais Fácil, essa obra do Martin Cohen, que é filósofo, editor e revisor da Alta Books Editora. Então, aprenda a ler nas entrelinhas, veja além do superficial, identifique falsas premissas. Interprete e crie seus próprios argumentos mais efetivamente, aplique o pensamento crítico em diferentes áreas. Seu guia mais vendido, totalmente reformulado, sobre desenvolvimento pessoal. Quais são os ingredientes para uma boa argumentação? Qual o segredo para passar suas ideias de maneira clara e convincente? Se você já se perguntou qualquer uma dessas questões, então este livro é para você. A habilidade de pensamento crítico para leigos oferece uma introdução simples a temas que poderiam ser bem complexos, se apresentados de outra forma. Você aprenderá ainda dicas sobre como ler nas entrelinhas, checar o embasamento e até mesmo sobre quando não levar a lógica tão a sério. O Martin Cohen é um autor reconhecido por sua especialização em livros populares nas áreas de filosofia, ciências sociais e política. Tornou-se conhecido ao publicar 2 introduções à filosofia. Os 101 Problemas de Filosofia, que eu tenho aqui, publico de vez em quando os problemas, né? 101 Dilemas Éticos. Ele tem contribuído em sites de grande audiência, como o blog de economia do The Guardian e o de meio ambiente do Daily Telegraph. Abra este livro e descubra ótimas ferramentas e estratégias de várias áreas para desenvolver suas habilidades de pensamento reflexivo, como se tornar expert em mostrar-se racional e em análise de texto, e como usar mapas conceituais e brainstorm para gerar insights. Então, habilidades de pensamento crítico para leigos. Alguma vez você já sentiu que precisava aprimorar suas habilidades de pensamento crítico, a fim de dominar a lógica argumentativa e melhorar suas habilidades críticas ao ler, escrever, falar ou ouvir? Esta folha de cola está aqui para te ajudar. Os ingredientes de um bom pensador crítico. Um bom pensador crítico é composto de muitos ingredientes. Se você está construindo um pensador crítico, lá Dr. Frankenstein, aqui estão as habilidades e atributos que você precisa reunir. Tolerância. Pensadores críticos têm prazer em ouvir pontos de vista divergentes e desfrutar de um verdadeiro debate. Habilidades analíticas. Pensadores críticos não aceitam qualquer tipo de fala. Eles querem argumentos corretamente elaborados que apresentem razões e proponham soluções. Confiança. Pensadores críticos têm que ser um pouco mais confiantes que outras pessoas presentes. Muitas vezes, pessoas em posição de autoridade parecerem capazes de examinar pontos de vista. Curiosidade. Pensadores críticos precisam ser curiosos. A curiosidade pode ter matado o gato, mas é um ingrediente essencial para ideias e insights. E a procura pela verdade. Pensadores críticos são missionários da verdade objetiva, mesmo que se acabem por minar suas próprias convicções e crenças anteriores, já muito acalentadas, e não contemple seus interesses pessoais. Pensadores críticos verificam a metodologia. Uma habilidade fundamental do pensamento crítico é ser capaz de compreender e criticar. A metodologia de um escritor. Quando os autores escrevem livros, conduzem estudos ou investigam um assunto, trabalham dentro de um paradigma de pesquisa, um quadro teórico, que afeta como eles veem e investigam um tema. Em estudos acadêmicos formais, os autores discutem o paradigma de pesquisa antecipadamente, e por isso tudo é simples, mas mais frequentemente deixam a natureza do paradigma escolhido como um dado. Assim, o leitor crítico tem que fazer um esforço específico para se concentrar nisso e considerar como a escolha pode distorcer as informações relatadas. Meu pai do céu, muita coisa aqui, viu? Então, habilidades de pensamento crítico para leigos. Aqui estão algumas perguntas úteis para quando você se observa os relatórios e resultados de pesquisa na ampla área das ciências sociais. Teórico e empírico, o texto está preocupado principalmente com ideias e teorias ou com observações e mensurações. A maioria dos textos combina as 2 abordagens, porém leitores críticos precisam identificar quais elementos devem constituir o foco primário, mesmo que o autor pareça confuso, nomotético ou ideográfico. Esses termos se originam do grego antigo, nomos, que significa lei, e idios, que significa próprio, privado. E se referem a leis ou regras que se aplicam no geral, em contrastes com aquelas que se relacionam com os indivíduos. A maioria das pesquisas sociais ocupa-se com o nomotético, o caso geral, porque mesmo quando os pesquisadores estudam individualmente, normalmente esperam generalizar os resultados para os demais.
Tenha sempre em mente a extensão em que observações inteiramente válidas sobre um determinado caso podem ser generalizadas com segurança. Causa ou correlação. Muitas pessoas misturam esses termos que o erro tem seu próprio e especial nome. Cum hoc ergo propter hoc. O latim para com isto logo por causa disso. Em outras palavras, juntar elementos cuja conexão não está provada. Tomemos um exemplo médico. Em um recente estudo efetuado entre mais de 1 milhão de mulheres com câncer de mama, verificou-se que muitas foram curadas por cirurgias de remoção de células suspeitas de serem cancerígenas. Constatou-se que 2/3 delas ainda estavam vivas 10 anos depois. Pode parecer natural supor que a sobrevivência se deveu ao tratamento, mas o estudo também descobriu que mulheres de um grupo de controle nas quais simulou-se uma cirurgia, que não envolve nenhuma remoção de células, teve uma taxa de sobrevivência idêntica, além de riscos muito reduzidos ou efeitos deletérios dos procedimentos. Atente para o fato de que, em estudos experimentais, há viés inerentes para ver causalidade mesmo quando ela não, ou quando ela talvez não exista. São respostas estatísticas ou hipóteses ideológicas. Inúmeras pesquisas esvaziam-se em probabilidades. Todavia, trabalhar com elas é algo em que mesmo os pesquisadores experientes podem falhar, talvez aplicando um procedimento estatístico errado em seus dados e geralmente superestimando a importância de seus resultados. Estatísticas não são simples obviedades. Elas são criadas, mal compreendidas e manipuladas, e por isso políticos e empresas às vezes apoderam-se delas a fim de apresentar uma visão parcial e não isenta. Sobre o autor, Martin Cohn é um autor reconhecido por sua especialização em livros populares nas áreas de filosofia, ciências sociais e política. Ele tornou-se bem conhecido ao publicar 2 introduções à filosofia, 101 problemas de filosofia e 101 dilemas éticos. Esses livros são utilizados precisamente para estimular habilidades de PC, de pensamento crítico e, no caso dos 101 dilemas éticos, também como parte das habilidades em tomadas de decisão. Ambos os textos são diretamente relevantes para este livro na medida em que incentivam e mostram aos leitores como argumentar e como revelar a estrutura das questões. Ele também publicou uma visão popular de filosofia política, uma pesquisa radical do mundo estruturada como um guia de viagem, no Holiday, 80 lugares que você não quer visitar, e uma anti-história de grandes filósofos, chamado Philosophical Tales. Martin é também cofundador do site Philosophical Investigations, um site estilo da Wikipedia, ou seja, cujos usuários podem adicionar e atualizar informações diretamente em seus navegadores. Ele tem contribuído para o conteúdo de sites de grande audiência, como o blog de economia do The Guardian e o de meio ambiente do Daily Telegraph, para mencionar apenas alguns dos mais proeminentes. Seus projetos mais recentes incluem a edição britânica de Filosofia para Leigos e Mind Games, 31 dias para descobrir Your Brain. Agora eu esqueci o que é Brain. Acho que é pensamento, né? E que foi um livro de destaque no Programa de Artes Nacionais da Cultura Francesa, cuja ênfase sobre o contexto social do pensamento individual foi apreciada. No Reino Unido, são poucos os acadêmicos no campo da filosofia, em sua maioria bastante especializados, que promovem de forma ativa essa espécie de habilidades transferíveis de pensamento crítico, e Martin é um deles, atuando como pesquisador nos estudos do Reino Unido voltados a como usar a filosofia para transformar estudantes de todas as marcas e tipos em pensadores críticos prontos para exercer uma série de atividades profissionais. Dedicatória para Wood, sem a qual este livro e muito mais não teria sido possível. Agradecimentos do autor. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Wiley por todo o apoio. A produção de um livro, qualquer que seja, é sempre um processo desafiador e eu realmente aprecio a ajuda deles. Também gostaria de oferecer um obrigado especial ao Dr. Zenon Stavridis por sua meticulosa e informativa revisão técnica. Introdução, pensamento crítico. Ora, isso soa como uma ideia boa porque é uma espécie de modo de pensar penetrante, poderoso, afiado, capaz de liquidar e jogar no lixo argumentos podres e, em seu lugar, fazer jorrar alguns brilhantes insights. Não se preocupe caso alguns lhe digam tratar-se de uma espécie de pensamento de alto nível, restrito somente a umas poucas pessoas, catedráticos vestidos a caráter que se reúnem para trocar tiradas jocosas em latim, de medium facti qui coepit habet. Quem começou fez metade do trabalho. Pois pensamento crítico certamente não é nada disso. Pensamento crítico não é apenas para tais pessoas, mas para os curiosos, os imaginativos, os numerosos criativos. De fato, a única coisa verdadeiramente profundamente misteriosa a respeito do pensamento crítico é porque as pessoas não praticam.
Tem uma teoria sobre isso e tem a ver com a educação de formas de trabalho que as pessoas, feito ovelhas, são tangidas a realizar, supostamente como preparação para a vida fora do curral. Porém, a vida lá fora raramente se constitui somente de negócios que, refletidamente, obedecem a um conjunto de procedimentos e instruções. Ao contrário, é algo em que há a necessidade permanente de refletir sobre o que se está fazendo e por que está fazendo, e não agir como uma máquina, mas como gente. Assim, a primeira habilidade que um pensador crítico tem que aprender é como pensar o impensável, pensar fora da caixa para libertar a sua mente, nada menos que isso. Essas palavras chegam aos seus ouvidos como idealismo, um tanto... lá nos anos 60, né, com hippies vestindo-se com flores, no anos 60, com hippies vestindo-se com flores, bem, é verdade, há sim um pouco de idealismo no pensamento crítico, assim como em todas as melhores coisas, mas há por trás dele também pesquisas rigorosas que lhe garantem solidez estrutural. Este livro trará o que necessita de ambos valores, além de um bocado de oportunidades de desenvolver e testar suas próprias habilidades. Ao longo dos anos, fazendo a minha parte, aprender e ensinar, notei algo bastante misterioso. Muitas pessoas imaginam que pensar, e muito menos pensar criticamente, é algo que pode ser aprendido mecanicamente, isto é, escrevendo e decorando uma série de fatos, um corpo de conhecimento, com respostas certas e erradas. Guias de pensamento crítico que criam distinções obscuras e listam termos técnicos para você aprender, não estão promovendo um pensamento ativo, mas, ao inverso, um pensamento passivo. Decorar é bom se tudo o que você deseja é lidar com os problemas do passado. Contudo, privará de novas ideias e insights. Na realidade, esse método é o oposto de tudo que se refere ao pensamento crítico. O pensamento crítico constitui-se de um conjunto de competências transferíveis. Aprendida uma determinada coisa, ela pode ser igualmente utilizável em outra, que permeia todo o leque de disciplinas acadêmicas e é aplicável a todas as esferas da atividade humana. E é por isso que o pensamento crítico contribui no aprendizado da arte e do design, no estudo dos cuidados de enfermagem, na economia, até mesmo para se praticar um bom futebol. Trata-se realmente de uma caixa de ferramentas com as quais se pode tirar o máximo proveito da vida. Isso é um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a um número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os 447 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles carotas por conta de um conteúdo outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.